Bom dia, gente, tudo bem? Que semana, hein? Que semana. Foi bem tenso. Ai, cadê Silvana? Aqui na Suíça são 1 grau. E aí no Brasil? Digam aí pra mim como é que tá. Hein? 1 grau aqui, 20 graus em Brasília, 20 chovendo. graus em Brasília, chovendo. Aqui Está tá uns quase 0 graus 23 em aqui. Salvador. Tá 26 graus, tá quase zero. É. Aqui -3. Bom dia, gente. Aonde que tá -3, gente? Angélica? É porque tá escuro ainda aqui é 6 Ó, horas ainda. Aqui eu em vou, Mato Grosso tá 25 graus. eu vou Assim, abrir o. Ah, tá. Vocês estão. Eu vou abrir a nossa aula com perguntas, tá certo? Vocês podem fazer perguntas sobre as coisas que aconteceram na comunidade, tá bom? Aí, ó, como os lábios estão, pois, Tá bom, ressecados. pra ver. Podem fazer perguntas sobre as coisas que aconteceram na comunidade, tá certo? E, principalmente, sobre os processos que estão aqui. Agora, se vocês forem perguntar qualquer coisa sobre o que aconteceu na comunidade, perguntem como prototerapeutas. Rapaz, eu tô utilizando agora minhas palavras difíceis sempre na hora da aula, né? Tipo, no início. Prototerapeuta. Sabe o que é proto? O que está em desenvolvimento. Prototerapeutas. Então, perguntem como prototerapeutas, não como... Se as perguntas forem pessoais, vocês deixam lá para a comunidade, para as aulas da turma regular do nosso instituto, tá? Aqui, se vocês quiserem perguntar sobre os movimentos que eu fiz como terapeutas, eu posso tirar dúvidas, tá? Dentro do nível de conhecimento que vocês têm até agora. Porque tem coisa que eu não vou conseguir explicar. Porque vocês não sabem ainda algumas coisas, tá? Depois, Paula vai escolher qual é o conteúdo do dia de hoje. Paula precisa pensar se vai ser tripla posição ou se a gente vai começar a habilidade processual, linguagem hipnótica. Paula vai escolher e Paula vai dizer qual vai ser o conteúdo de hoje. Tá bom? Porque eu tava na dúvida de por onde é que eu ia com vocês. Aí eu deixei Paula escolher porque o feminino é amplo e o masculino é estreito. Então ela tem mais capacidade Na de... verdade, eu já escolhi. Quando eu te perguntei, já estava na minha cabeça qual Aí, seria. percebe? Tá vendo? É bem assim. E qual vai ser? Só pra fazer logo o introito, então. Qual vai ser? Posições perceptivas. Muito bem. Então vocês vão perceber que existem. Agora vamos começar então, né? Vocês vão perceber que existem 3 posições fundamentais no campo. E a importância de você saber jogar com essas 3 posições enquanto terapeutas, porque essas 3 posições vão ser utilizadas para aplicação de vários padrões de programação neurolinguística, tá bom? Inclusive, a tripla posição nem é mesmo uma unidade básica de transformação, a tripla posição é uma habilidade processual. Tá? É uma habilidade processual, ela fica melhor colocada nesse nível, porque você vai utilizar a posição perceptiva para tudo na vida. Tá? Então, ela é uma habilidade processual. Eu chamava de padrão, porque tem gente que se transforma ao aplicar. Tem gente que vive a experiência da tripla posição e se transforma. Eu vou explicar por quê. Mas ela é muito mais uma habilidade processual. A gente vai investir nisso aqui, tá bom? Para compreender. Tá? Vai ter dinâmica, processo, depois tirar dúvida, etc. Vai ser uma aula magnífica. Eu espero que vocês estejam percebendo que do caos as coisas começam a se montar. Tá? Vão pegando tudo que eu tô colocando e vão colocando numa parede, tá certo? Daqui a pouco eu vou começar a organizar. Tá certo? Mas o que foi que a gente já viu até aqui? Me lembrei. A gente já viu submodalidade, a gente já viu sistemas representacionais, submodalidades, né? A gente já viu mapeamento cruzado. Eu já ensinei como tratar uma fobia com mudança de submodalidade, controle da dor com mudança de submodalidade, não foi? E eu literalmente fiz assim para vocês, ó. Ampliei. Porque, de fato, se vocês mergulharem nesse conteúdo, vocês vão perceber que dá para fazer muita coisa. Né? Eu ampliei, né? A gente viu também um colapso de âncora, não foi? Um colapso básico de âncora que a gente chama de um colapso sinestésico, né? Utilizando os punhos, não foi? Aperta aqui, um colapso de âncora sinestésico. E eu disse para vocês que o problema não é o problema é o estado e que os colapsos, eles desintegram estados, não foi?
E eu não sei se eu falei para vocês, mas eu deixei bem claro para vocês que, em síntese apertada, o que nós fazemos enquanto terapeutas é colapsar. Vocês vão perceber isso. O que nós fazemos é criar colapsos. Ou melhor, enquanto terapeutas que atuamos nesse ramo de terapia breve, entendeu? Porque o que nós queremos é desintegrar estados de baixa performance para que os nossos clientes eles tenham abertura do campo para construir estados de alta performance. Ter mais escolhas, ok? E o que é um estado de baixa performance? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. São estados de baixa performance. Tá bom? Então, eu ensinei para vocês a modalidade básica de colapso de âncora, porque eu quero que vocês aprendam o básico, somar, o beabá. Porque quando vocês estiverem em uma linha do tempo, vocês fizerem como eu fiz na comunidade, uma mão você capta tudo que essa criança está sentindo, e na outra mão, a outra mão. Então, se aqui tem abandono, aqui tem acolhimento. Se aqui tem rejeição, aqui tem. E quanto mais intenso é o que você capta aqui, mais explode na tua mão o que essa criança precisa ter. Dentro de alguns segundos, você tira a tua mão e entrega a tua mão e coloca outra mão na barriga da criança. O que é isso, gente? Hein? Me respondam, o que é isso? Isso é um colapso em linha do tempo. Entenderam? Um colapso. Tá bom? A gente desintegrou um estado. Tá bom? Que foi construído em virtude de uma dinâmica que aconteceu quando ainda estava na barriga da mãe e que se perpetuou ao longo do tempo, tá bom? Mas enfim, teve muita gente franzindo o senho. Lá na frente a conta fecha. Vocês vão entender isso. Tá bom? Lá na frente a conta fecha. Mas estudem o que eu tô dizendo, entendam, são colapsos, né? Aí a gente fez um colapso e ontem ontem o quê, né? No último final de semana, a gente fez um squash. Né, que é um padrão que tem como objetivo você fazer a integração de parte. Que é a integração de parte, uma parte sua quer uma coisa, outra parte quer outra. Inclusive, eu dei um bônus para vocês, né? Apliquei no meio da comunidade o padrão com todo mundo e com uma pessoa para vocês verem que funciona. Viram que funciona? Que não é conversinha? Vocês viram lá no meio da comunidade quando eu virei e disse assim, olha, faz sentido que uma parte sua... Vocês sabem que eu só fiz aquela palhaçada para vocês verem, não foi? Faz sentido que uma parte sua, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ela disse sim. Faz sentido que... Você percebeu que ela não disse sim? Já estava na calibração a contradição. Porque quando existe duas partes, a calibração da pessoa fica assimétrica. Tá certo? Eu já sabia que estava ali. Mas eu fiz só para vocês verem. Bonitinho. Vocês perceberam como eu sou bem bom com vocês, Chico? Ainda disse. Quase que eu pergunto, você pode me dizer um sim? Pra eu saber realmente que você... Tô brincando, mas assim... Eu fiz com a menina e depois fiz com todo mundo. Foi presente aquilo ali, tá bom? Para que vocês vissem aquele padrão acontecendo, tá bom? De diversas formas para vocês perceberem o quanto aquilo é poderoso, o quanto aquilo funciona. Aquilo ali é top, tá bom? Top. Então bora tirar as dúvidas dos processos que nós vimos até aqui, que foram muitos, né? Vocês estão sendo submetidos a um processo de aprendizagem acelerada, porque eu estou ensinando muitas coisas de forma empilhada e a partir da experiência, tá bom? E aí lá na frente vocês vão ver as conexões, vocês vão ter insights, e depois quando vocês pegarem a bibliografia, vocês vão ver quanta coisa vocês aprenderam em um curto intervalo de tempo, tá? Faz parte da metodologia. Vamos nessa. Você também está apresentando para as pessoas calibração o tempo todo. Exatamente. Que é a unidade mais... A habilidade processual mais importante, calibração. Mais importante, isso. Porque, por exemplo, Paula, por que eu disse que eu já sabia que ela tinha uma contradição? Quando eu comecei. Ou melhor, por que eu disse que eu consegui criar eu fragmentei ela bem antes de ela me dizer que estava fragmentada? Porque eu já tinha construído toda uma história antes. Quando ela veio para mim, eu já estava dizendo, faz sentido que tem uma parte sua que quer uma coisa, outra parte que quer outra. Observe, olha. Presta atenção uma coisa, ó. Simetria revela congruência. O que é uma pessoa simétrica? É uma pessoa que faz assim, ó. Ela diz assim pra você, ó. Concordo com você. O que é uma pessoa assimétrica? É uma pessoa que diz assim pra você, olha. Concordo com você. Isso é assimetria. Só que isso aqui é assimetria esdrúxula. Mas você é capaz de captar a assimetria no corpo das pessoas. O que é assimetria? Eu falo uma coisa, mas meu corpo diz outra. Quer ver? Teve uma menina que eu fui falar na comunidade. Não, porque hoje eu já superei isso com minha mãe. Hoje já tá muito bom. Eu disse, hã?
Repita isso aí. Porque entre o que ela tava falando e o corpo dela existia assimetria. Acho que foi ontem. Foi uma menina morena, meio índia. Como era o nome dela, Paula? Não tô lembrando o nome, não. Foi uma magrinha. Ela, não, hoje eu não sinto nada. Ela falou, eu não sinto nada em relação ao meu pai. Eu olhei assim. Não sente nada? Entendeu? Agora, claro que eu não vou enfrentar da seguinte forma. Você tem certeza disso? Ah, não, eu construí todo um conhecimento para que ela pudesse se permitir abrir para a verdade que estava no corpo dela. Mas, tipo, eu não sinto nada, eu sinto um vazio, eu queria sentir alguma coisa, tipo... E você claramente vendo na calibração da pessoa que ela, no mínimo, tá angustiada. Então, tipo... Não, você sente alguma coisa, entendeu? Então, você percebe a assimetria. Então, quando eu digo para vocês, você sabe o que está acontecendo com o corpo da pessoa, é porque você precisa começar a olhar para onde a maior parte das pessoas não olham. A maior parte das pessoas ficam olhando para linguagem. A linguagem esconde. Pare de prestar atenção no que o outro fala. Eu finjo que eu estou prestando atenção no que você fala. É uma mentira, eu não presto atenção. Aqui eu até presto porque a gente tá em informação, mas eu não presto. Eu tô olhando pro corpo. Entendeu? O resto é historinha, justificativa e explicação. Mentira. Tá bom? E não é porque a pessoa está mentindo, é porque ela acredita mesmo naquilo. Todo... Ela dizendo, não tem problema com meu pai, não. Que meu pai, gente, pelo amor de Deus, meu pai, não foi assim, tá tudo bem, é bem resolvido. Meu pai. Ou aquela menina loura, por exemplo, que tava totalmente na mente. Como é o nome dela, Paula? Eu sou péssimo com o nome. Vocês sabem que o que eu falo aqui tem que ficar aqui, porque vocês estão em estudo, tá? Eu tô falando assim porque vocês estão em estudo, viu? Então vocês não são mais membros da comunidade, só amigos daquelas pessoas. Vocês estão em formação de terapeutas. Então, deixa eu até colocar isso aqui. Então, eu falo uma coisa aqui. Se de repente você tem alguma conexão com essa pessoa, ou... Eu vou dizer uma coisa pra você, nem diga, porque isso não vai fazer bem pra ela. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? O meu olhar aqui é de terapeuta, eu tô olhando com uma certa distância. Então não é porque eu não me compadeço com o que as pessoas estão falando, mas é porque você precisa aprender a olhar em terceira posição como um estranho para o que está acontecendo, para que você possa ver coisas que só um estranho consegue ver. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, não é o Ivan é frio, o Ivan... Não. O Ivan está sendo técnico, analítico com vocês sobre o processo que está acontecendo. A menina loura, por exemplo, como é o nome dela, Paula? Ana Laura. Ana Laura. Ela... Ana Laura tava... Não, porque assim, eu não consegui. Aí ela foi descrever o problema dela, presta atenção nessa palavra, masturbação mental. Ela tava tautológica, completamente dentro da mente. Aí vocês viram que eu falei pra ela, olha, eu não tenho condição de lhe ajudar assim. Eu não tenho condição nenhuma de lhe ajudar assim. Aí eu disse, mas o que é que você sente? Vocês viram as estratégias que eu utilizei? Você tá com uma pessoa, essa pessoa diz eu te amo, e aí você tem a oportunidade de se integrar nessa relação. O que é que você sente? Não, eu gosto, eu quero fazer isso. Isso é o que ela quer, a mente dela. Mas eu pedi, aí vocês viram o que eu falei? Mas se imagina indo, o que é que você sente? Aí ela disse, eu sinto medo. Ela não sentiu medo. Medo nenhum, ela não sentiu medo nenhum. Ela elaborou o que ela sentiria se ela se imaginasse fazendo aquilo. É melhor do que antes, mas isso não me serve de nada. Isso é só uma elaboração mental. Como eu me sentiria se eu fosse? Vocês entendem? É que nem você tá diante de um rio que é frio, e aí, se imagina, eu quero que você agora, dentro de alguns segundos, mergulhe nesse rio. O que é que você sente? Aí a pessoa olha pra você e diz assim, eu sentiria frio. Ela não mergulhou. Ela imaginou como ela se sentiria se ela fosse. Isso não é útil. Sabe o que é útil? Ela mergulha. Ela diz pra você, eu sinto frio. O verbo está no presente. Vocês percebem? O verbo está no presente. Quando o verbo está no presente, você está no presente. Estado de presença. Você sai da mente e vai pro corpo. Porque qual é o único lugar em que você está no presente? No corpo. Na mente é sempre passado ou futuro. Nunca é presente. No corpo é presente. Quando eu toco na sua mão, você sente a minha presença. Presença, pronto. É só no corpo. Então, quando a pessoa não está no presente, em presença, no corpo, a gente não pode fazer nada por ela. Você entende? Vamos lá. Vou abrir para vocês poderem perguntar e para a gente poder avançar.